Boa noite, seguidores da página Feijó TV. Nós estamos aqui direto dos estúdios da Feijó TV para transmitir mais uma entrevista para vocês com mais um candidato, né? Ou diria candidata hoje a conselheira tutelar pelo município de Feijó, pelo processo de escolha desse ano, né, em 2023. E já queria agradecer, né, aos candidatos que aceitaram o desafio, se propuseram algo novo para a grande maioria deles, né, mas já diria que vai ficar algo rotineiro, porque nós vamos começar a trabalhar, né, nessa área, nesse sentido aqui no município de Feijó. Porque a população precisa conhecer quais serão os próximos 5 conselheiros, né, eleitos. Nós temos hoje concorrendo 6, mas apenas 5, né, conseguirão a vaga aí para o próximo pleito de conselheiro tutelar aqui no município de Feijó. E já está aqui nos estúdios conosco, né, ela mesma, Edileia Maria Gomes Jacinto, né, que é a candidata à reeleição para conselho tutelar em Feijó. Edileia, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios, aceitar o desafio. Eu sei que não é muito fácil, mas e aí, tudo bem? Boa noite, Risley, boa noite, sociedade feijoense, né? É um desafio, não gosto muito de falar em microfone, mas decidi enfrentar esse desafio. Meu nome é Edileia Gomes, né? Como está no meu cardzinho aí. Fui conselheira tutelar aqui no meu município quase 10 anos, Risley. Sou casado, tenho 2 filhos, um de 24 anos e o outro vai fazer 18 agora em outubro. Sou formada em geografia e atualmente estou trabalhando como coordenadora do CREAS aqui do município de Feijó. E estou aqui para alguns esclarecimentos, né, para a gente conversar, bater um papo aqui. Tá certo. E a gente agradece, tá, Edileia, pelo seu tempo e também por passar por algumas perguntas aqui que nós faremos a você e que todos os candidatos também terão acesso, né? Passarão por elas também. A primeira delas né, quais mudanças acarretam na vida de uma pessoa que decide ser conselheiro tutelar? Aí eu posso reformular para te ajudar essa pergunta no seguinte: o que te levou a ser conselheira tutelar lá no teu primeiro mandato? Foi alguém que disse, vai? Outro disse, eu não estou fazendo nada, eu vou ser conselheira tutelar, né? Ou a paixão pelo ofício? O que te levou, Edileia? Eu acho que o povo quer saber, né? O que te leva hoje a ser candidata a uma reeleição, né, para conselheira tutelar em Feijó? É assim, Risley, eu entrei no Conselho Tutelar em 2010, né, como suplente. Fiz o concurso, a prova, passei. Na época que eu fiz a prova, tinha uma redação ainda pra gente fazer. Isso é interessante, dessa vez não tem, né? Não, já tiraram do mandato passado, já não tinha mais. Teve a redação e a prova. Depois da prova veio a bendita eleição. E aí, como eu já tinha passado 6 meses como suplente, eu me motivei mais ainda, né? Quando eu fiz a prova, a primeira vez que eu não passei, me elegi, fiquei como suplente. E aí, quando eu entrei no conselho, antes eu vi o carro do conselho passando para lá e para cá, eu achava, deve ser bom trabalhar aí nesse carro para cima e para baixo, e só andando de carro. Eu vi os conselheiros passando, né, não tinha noção, assim. Quando eu assumi, que eu fui ver, eu vi que era totalmente diferente, né? Uma missão muito árdua, uma missão muito comprometida. A gente tem que ter compromisso mesmo, né? E aí, quando terminou meus 6 meses, eu fiz o concurso e passei, né? Aquilo por quê? Porque eu tive uma experiência boa. Eu gostei de trabalhar no conselho. Eu estou novamente nessa caminhada porque eu gostei. É um trabalho que me identificou muito, trabalhar com criança e adolescente. É tanto, Risley, quando eu estava no conselho, eu chegava em casa, meu esposo ia me buscar, ali onde é o frente o Dimas, 7 horas da noite. E ele ficava chateado. Por que os conselheiros saem tudo no mesmo horário, 5 horas, e tu só chega em casa às 7 horas? Né? Só liga para mim te pegar às 7 horas. Então, assim, eu deixava tudo arrumadinho para meus colegas no outro dia, no teu trabalho, de encaminhar, de fazer os encaminhamentos, né? Então, eu deixava tudo encaminhado. E eu me identifiquei muito, por isso coloquei meu nome novamente à disposição da sociedade feijoense,
porque eu gostei muito de trabalhar no conselho, é um trabalho... E é tão bom quando a gente trabalha num órgão que você gosta. Não adianta você trabalhar num canto só pelo o salário. Até porque o salário do conselho não é essas coisas, né? Todo mundo dá para ver que o salário do conselho é um salário que não é compatível com as atribuições de um conselheiro. Porque quem vai para lá, quem já foi conselheiro, sabe da missão, do compromisso que é ser um conselheiro tutelar. Muito bem, bem respondida, né, sua pergunta, e já quase que responde também a segunda que nós temos aqui para você, né, que seriam as mudanças que acarretam na vida de uma pessoa que decide ser conselheiro tutelar. Tu já falou aí, uma das mudanças foi a questão do horário, né? Todo mundo sai e tu ali por último, então, dando conta, celeridade no trabalho. Eu sei que vocês são muito requisitados. Eu sempre falo que no último censo agora, o censo, não quero ser do contrário, mas não mostrou muito a realidade de Feijó. Mas se nós colocarmos 40 mil habitantes para 5 conselheiros tutelar, isso dá em média 8 mil habitantes por conselheiro tutelar. Então, aí eu te pergunto, Edileia, que mudanças essa, né, enquanto você foi conselheira e ainda concorre a esse cargo novamente, acarreta na tua vida? Que mudança isso traz? Eu sei que não é a mesma coisa de você ter assumido naquele tempo. 2010, tu falou? 2010. 2010. Nós estamos em 2023. Leis mudaram de lá para cá. Que mudanças essa tu espera, né, o que ocorre na tua vida para tu ser conselheiro tutelar? Veja bem, uma das mudanças da minha vida, quando eu entrei no conselho, foi assim, eu gostava muito de balada, muito de festa, né? Então eu pensei assim, gente, eu vou ter que dar uma parada, porque como eu vou cobrar de alguém lá no conselho tutelar, se eu vou estar lá no meio deles, lá na festa, né? Anulei a minha vida, não fui mais para a festa, não que seja errado, né? Que não, cada um viva a sua vida como puder. Mas eu achei que eu tinha que me anular um pouco. Porque quando eu atendia, minha casa era ali no Nair Araújo, que eu ia para a festa, quando era no outro dia eu estava atendendo lá no conselho, e aí aquelas mesmas pessoas que passavam ali em frente da minha casa, eu ia atender lá no conselho. Então eu estava lá na festa, no domingo, quando era na segunda-feira, que às vezes a pessoa ia lá atrás de mim. Então eu achei assim, então eu vou me anular um pouco. E outras mudanças. Eu tive uma experiência muito, assim, ruim no conselho. Porque uma vez eu lembro que eu estava lá, final de expediente. Eu e a conselheira Gleide, nunca esqueço. E a gente corremos um risco muito grande lá dentro do conselho. Estava fechando o prédio, só que a gente ainda estava se organizando as documentação e tudo, quando chega um rapaz drogado. E a gente tinha atendido esse rapaz, só que ele não ficou satisfeito com o que a gente atendeu, para onde a gente encaminhou, era uma questão de uma guarda. E ele queria que o conselho tivesse a competência de dar a guarda para ele, né? E a gente explicamos para ele que nós não tínhamos competência de dar a guarda, nós tínhamos encaminhado para a defensoria. E aí ele chegou muito bravo, estava só eu e a Gleide. Meu esposo tinha o costume de me pegar lá e ficava ali do outro lado do Dimas, né? E ele lá do outro lado, eu fazia aceno para ele vir, mas ele não via. E aí ele chegou brabo, ele foi pra cozinha atrás de pegar a arma, alguma coisa. E aí ele disse, hoje eu resolvo o meu problema. Bateu assim em cima da mesa, tava só eu e a Gleide. Nesse dia, meu coração quase sai mesmo. Aí eu digo, meu Deus. Imagina. Aí até que quando eu fiz assim pra ele vir, meu esposo vinha, ele veio. Quando ele viu que ele era policial, que ele conheceu o meu esposo, aí foi que ele deu uma abrandadazinha, só foi pegar e desceu a rampa lá do conselho e foi embora. Mas naquele dia ali poderia ter acontecido alguma coisa com uma de nós. É tanto que a Gleide, ela paralisou na mesa ali, sentou e não se levantou pra nada. De tão medo que ela ficou. E essa é uma das experiências. Outra experiência foi eu fui atender uma ocorrência de espancamento com uma criança. E lá o agressor, que era o pai, quis me agredir na frente da polícia. É tanto que ficou um policial de um lado e outro do outro, e eu querendo passar e um com um litro atrás de me pegar. Então é assim, ser conselheiro tutelar hoje não é fácil. Não é fácil, principalmente
com esse índice que a gente tem de violência no nosso município. E você, a Edileia já está respondendo, gente, aqui os desafios rotineiros que um conselho tutelar enfrenta. Citou 2 casos aqui. Sim, que mas aconteceu, tem vários. mas tem outros, né? Tem outros. Tem outros casos que um conselheiro tutelar pode enfrentar. A princípio, quando ela estava fora falando aqui, disse que viu o carro passando por ali, tudo bonitinho, deve ser muito legal estar andando ali por dentro, mas não é só andar, né? Uma coisa é você estar fora, falamos aqui em outras entrevistas, e outra coisa é você ser conselheira tutelar. Sim. Né? Mas tu pode citar nessa pergunta, Edileia, outro desafio assim que você considera, por exemplo, na zona rural, tem algum... Eu ia acabar de te falar agora na zona rural. Eu tive uma experiência também na zona rural, fui pegar uma criança, uma determinação judicial, fui com um oficial de justiça, e a pessoa disse que dava para ir e voltar no mesmo dia, né? A gente, conselheiro, assim, recém-entrado, a gente não sabe o tamanho da localidade para a gente ir e voltar no mesmo dia. Porque a nossa hora é uma e das pessoas da zona rural é outra. Para nós, para eles dizerem que é meia hora, para nós é 2, 3 horas. Né? Para eles lá é rapidinho. Então, a pessoa falou que era rapidão, dava para ir e voltar. Eu não levei nada que dava pra gente ir e voltar, só levamos um pouco de alimentação, fui com a PM e um oficial de justiça, e a gente pegou chuva da metade da viagem até lá. Cheguei lá toda molhada, e uma rampa, um barranco muito enorme pra gente subir até lá. E chegamos lá, pegamos uma criança, o pai não tava pro roçado, graças a Deus, que a gente temia, se ele tá em casa, fazer alguma coisa, né, reagir. E aí a gente pegamos a criança mesmo debaixo de chuva, botei um cobertorzinho assim por cima da criança e desci a rampa e descemos um pouquinho, pegamos o barco e escureceu. Escureceu e a gente tivemos que dormir na casa de um senhor, eu com a minha roupa toda molhada. Eu ainda coloquei perto de um fogareirozinho que tinha assim para ver se de manhã tava seca, né? E aí o meu esposo que foi como PM, né? E ele levou uma blusa de subexcelência e me deu essa blusa, eu vesti uma bermuda do senhor lá. E o senhor me deu uma bermuda para me vestir e dormi no chão. Junto com meu esposo lá, dormimos no chão porque lá na localidade só tinha dormida para as crianças e só tinha rede lá. E aí a gente dormiu no chão, foi uma experiência muito horrível também. Cheguei em casa toda quebrada, adoeci. Então é assim, ser conselheiro tutelar não é fácil. Muitas pessoas dizem, eu encontrei muito nessa minha caminhada de campanha, muitas pessoas criticando o trabalho do conselho, que não fazem nada, que isso e aquilo. Mas somos 5 conselheiros para uma população grande, né? Verdade. Vai ficar alguém descoberto, sim, com certeza. Os conselheiros, eu acho assim, eu defendo sempre o conselho tutelar. Por quê? Porque eu já fui conselheira e sei como é que é. Eu sei a realidade do conselho. Hoje eu sou candidata, mas não chego em nenhum canto denegrindo a imagem de nenhum conselheiro que não faz isso, que não faz aquilo, porque eu sei de perto como é o trabalho do Conselho Tutelar. Isso é importante, você fazer sua campanha sem denegrir ninguém. Puxar o tapete dos outros candidatos, né? Sociedade que vai decidir, né, quem eles querem, quem não querem. Então, estou fazendo a minha campanhazinha de pé no chão. Se alguém achar que eu mereço, eu retorno, sem estar quebrando ninguém, denegrindo a imagem de ninguém. Agora, Edileia, a questão escolar, né? A importância, qual a importância, a teu ver, de um conselho tutelar presente na escola? Nós sabemos que tem evasão, vocês são muito requisitados. Quando tu foi conselheira, né, nesses 2 mandatos aí, a questão, como era que era essa parceria, conselho tutelar e escola? Tu tem alguma proposta que tu pode levar para o colegiado? Porque nós sabemos que vocês não fazem nada só. Vocês não são políticos, vocês são conselheiros, né? Sim. Serão conselheiros. Essa questão por colegiado, tu tem alguma ideia, né? Caso eleita for e será conselheira, você tem alguma proposta nesse sentido para as escolas? Sim, Risla, a gente é muito requisitado pelas escolas. Um dos desafios maior é a escola. A escola é um parceiro enorme do Conselho Tutelar, né? Quando a gente era conselheira, eu ia muito nas escolas e um dos meus objetivos é sentar com o meu colegiado, com meus colegas, se caso eu for eleita, ter um objetivo de não esperar a escola chamar. Porque eu lembro quando eu era conselheira, a gente só ia quando a escola chamava.
Então é assim, vamos fazer uma parceria com as escolas, sentar com o colegiado, ver essa semana vai conselheiro de X, três conselheiros, vamos tirar para ir, vamos escolher as escolas que a gente vai esse mês, vamos fazer um cronograma, né? Não esperar a escola chamar, porque quando a escola vai chamar, é porque o problema já está alastrado. A escola uma coisinha a escola não vai chamar, né? Ela vai tentar, a escola vai tentar todos os métodos que a escola tem. Depois que acaba é que ela vai chamar o conselho. Então é bom a gente trabalhar em parceria com as escolas e fazendo a prevenção, porque se nós não prevenir, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. O conselho sempre vai enxugar gelo. É enxugar gelo, você vai, mas depois que o problema já está todo feito ali, aí você vai tentar ainda reconstruir, né? Então é melhor a gente fazer uma prevenção, sentar com o colegiado e tirar um dia, um mês, fazer um cronograma, vamos ver quais as escolas que esse mês nós vamos visitar sem eles chamar, né? Um dos meus objetivos é esse. Vou colocar para o colegiado, que eu sei que o conselheiro não faz nada sozinho. Nós somos um colegiado e a gente senta nas nossas reuniões, a gente vai decidir, né? Vou colocar, se os meus colegas aceitar, a gente faz, né? Que eu tenho certeza que é uma coisa boa. Então, se é uma coisa boa, eu tenho certeza que o colegiado vai acatar. Muito bem. Essa próxima pergunta ela é um tanto delicada, porque Feijó está no topo do ranking, né, de abuso e violência sexual contra as crianças e adolescentes, né? O que o Conselho Tutelar e você, quando eu falo Conselho Tutelar, gente, eu estou falando que se trata do colegiado, mas a Edileia, como ela está dizendo, pode levar as ideias que tem, assim como todos os demais, né? E juntos verem as melhores possibilidades para estar mudando. Agora, questão dessa mudança desses índices, Edileia, né? Tu pode falar se é mais na zona urbana, é mais zona rural, porque o nosso município em extensão territorial e zona rural é um dos maiores do estado. Sim. Né? E isso dificulta o trabalho de vocês. Tu falou aqui de desafios que só nós estamos mostrando isso hoje, temos o privilégio de mostrar, né, o que realmente um conselheiro tutelar faz. Eu acho que agora as pessoas não vão mais, depois dessas entrevistas, dizer que um conselheiro tutelar não faz nada, né? Pelo contrário, né? Trabalha e trabalha muito. Agora, a questão de mudar os índices de abuso e violência sexual, como é que tu vê essa questão, né, no Conselho Tutelar? Eu sei que vocês não prendem ninguém, vocês não têm essa... Às vezes as pessoas veem um conselho, não, vocês têm que fazer, né? Mas nós sabemos que não é vocês. Vocês apenas, né, são requisitados e encaminham para os setores competentes, para os órgãos competentes. Como é que tu vê essa questão? É assim, eu vejo assim, o maior índice de violência sexual, né? Foi isso que você de falou. Abuso e violência sexual é na zona rural, né? E aqui na cidade tem também, mas não é tanto que nem na zona rural. Não sei, mas eu não sei se é porque é um local mais distante, pessoas que não é muito esclarecida, né? E assim, eu vejo assim que nós podemos fazer muito. O Conselho pode fazer muito, né? Fazer palestra nas escolas e, tipo assim, na zona rural. Vamos supor aqui na aldeia. Aldeia a gente vê que muitas vezes, eu particularmente, quando eu era conselheira, nunca fui fazer palestra em nenhuma aldeia. Nunca, estou falando no meu colegiado na época que eu era, né? Não sei agora, que eu não sei, mas a gente pegar e ir numa aldeia dessa, fazer parceria com a escola da aldeia, com o pessoal que trabalha na saúde, né, para esclarecer, fazer parceria, para ver se diminui esse índice. E, tipo assim, na palestra, a gente ver se a gente pode, se consegue, convidar um promotor de justiça, um delegado, para ir até lá, a comunidade, esclarecer algumas coisas para eles, né, porque muitas das vezes tem um rádio para ir, o delegado sempre é muito parceiro, né, e tá aí na rádio, tirando esse esclarecimento. E
Só que muitas das vezes os ribeirinhos não escutam a rádio. Eles estão trabalhando, estão no roçado. Então a gente tirar um dia, vou fazer convite ao delegado, que eu tenho certeza que o delegado aí é muito, né, enganjado muito competente, doutor Railson. Eu tenho certeza que ele não vai negar a gente convidar ele e ir numa comunidade fazer uma palestra. Para eles lá seria muito bom, né? Porque esclarecia muitas coisas. O conselheiro vai dar a palestra também, delegado. Se possível, a gente sabe que a agenda do juiz, da juíza, é muito cheia, mas quem sabe a gente não pode conversar com eles e estar levando eles até uma comunidade para fazer palestra, esclarecer, né? Como é, se alguém que faz esse tipo de violência, o que pode acontecer, né? A gente não pode, o conselheiro tutelar, ele não prende ninguém. O que a gente pode fazer é isso, é requisitar os serviço do delegado, da juíza, né, de um defensor público. E assim, o conselho tutelar ele é muito requisitado nessa parte, mas tem pessoas que acham que o conselho, aconteceu isso, o conselho não faz. Por quê? Porque nós encaminhamos, nosso trabalho é encaminhar e requisitar, né? Muito bem. Aí tu já quase entra na próxima pergunta. A Edileia tá afiada, viu? Respondendo uma pergunta atrás da outra. Olha só, as principais atribuições do Conselho Tutelar. Eu acho que isso a população precisa ouvir de vocês. Quais são essas atribuições? Né? Como você já citou 2 casos aí, que não era atribuição de vocês, vocês podem ir até onde a lei vai. Né? Vocês não podem ir além da lei e das atribuições de vocês. Mas cita algumas principais, Edileia, que você pode estar compartilhando conosco, que é uma atribuição de um conselheiro tutelar, por exemplo. No artigo 136, a gente tem várias atribuições, né? Agora, teve uma mudança que aumentou mais atribuições para o conselheiro. Né? Uma das atribuições é atender as crianças e adolescentes nas hipóteses dos artigos 98 e 105. Atender e aconselhar os pais, né? Que muitas das vezes tem gente que pensa que o nosso trabalho é só com as crianças e adolescentes, não é. A gente atende os pais, vamos por exemplo, um pai que ele deixou a desejar, a gente notificou, viu que ele falhou, a gente tem que encaminhar ele, a gente dá um termo de compromisso para ele, uma advertência, né? E uma das atribuições do Conselho também é ajudar o poder público a formular algumas políticas de atendimento à criança e adolescente. São várias atribuições que um conselheiro tem, né? E é muito importante as atribuições do Conselho, muito mesmo. Muito bem. Agora, já partindo para o final da nossa entrevista, Edileia, essa pergunta é muito particular, né? Mas todo candidato deve responder ela. Por que a população feijoense deve escolher você para ser a próxima conselheira tutelar em Feijó? Aí tu pode se dirigir para essa câmera à tua frente e falar diretamente à população. Por que ela deve... De novo, Por que a população feijoense deve te escolher para ser conselheira tutelar? É assim, gente. Eu coloquei o meu nome à disposição novamente, porque acredito que fiz um bom trabalho quanto conselheira tutelar, nesses meus 2 mandatos que tive. Tive quase 10 anos de conselheira tutelar. Então, eu acho que estou preparada, muito preparada. Se uma pessoa foi conselheira tutelar por quase 10 anos, ela tem bagagem, né? Ela já tem uma história, eu tenho um trabalho prestado lá no Conselho Tutelar. Então, é por isso que eu peço à sociedade feijoense que sabe escolher, né, os representantes que vão atuar no Conselho Tutelar por 4 anos. Né? São 4 anos que são longos. Né? Então, coloco o meu nome à disposição aqui da sociedade. Por isso que eu peço o voto. Né? Coloquei meu nome à disposição, porque acredito que fiz um bom trabalho, estou sendo bem aceita. Né? A população onde eu chego estão me recebendo muito bem, graças a Deus. E eu acredito que é por esta razão, porque eu fiz um bom trabalho quando eu era conselheira tutelar. E é isso que eu digo, a população, que sabe escolher, né? Não estou aqui para denegrir nenhum colega meu, de forma nenhuma, a sociedade é quem vai saber,
né? Escolher. Se não me escolherem também, a vida que segue, né? Mas eu estou aqui mais hoje para pedir o voto. O voto de cada feijoense que na eleição passada acreditaram na minha pessoa, confiaram, votaram em mim. Não deu certo, mas dessa vez, se Deus quiser, vai dar certo se cada um votar, né? Será domingo agora que vem a eleição, né? Dia 1º de outubro. Eu peço assim que a sociedade vá em peso. A escolha de conselheiro tutelar é muito importante, igual um prefeito e um vereador, né? Procure, vai ser em 2 escolas. Procure seu título, que o título é um documento que a gente mal pega, né? Só pega nas eleições, mas procure seu título, exerça sua cidadania como cidadão, né? Vá lá para depois não dizer assim, o conselheiro tal não faz nada, que não sei o que não faz nada. Escolha e cobre, né? Votei em você, a sociedade tem como cobrar, né? Votei em você, você não está fazendo nada, então percebi que você prometeu isso e aquilo e não fez, né? Porque às vezes as nossas propostas fazer em prol da criança e do adolescente, às vezes a gente deixa falha em algum canto, né? Então, estou aqui hoje, feijoenses, para pedir o voto de cada um de vocês, né? Quem me conhece sabe, já fui conselheira, mostrei meu trabalho e estou aqui hoje querendo fazer muito mais pelas crianças e adolescentes do nosso município. Muito bem. Já partindo para as considerações finais, pedir que a candidata, né, a Edileia também pode citar, aqui você pode falar do seu número, né, que a população vai teclar lá na urna, né, para estar escolhendo você. E, gente, ela falou aqui em 2 escolas, Escola Raimundo Augusto de Araújo e também Vicente Celso Brandão, tá? Lá no Bela Vista e aqui no centro da cidade, são essas 2 escolas. Uma mudança, porque na passada foi apenas no ensino médio, né? Sim. Na José Gugel Rabelo. Mas, Edileia, você tem ainda algum tempo, né? Um bom tempo aí para suas considerações finais e você pode estar falando então, né, o seu número também, que a população vai teclar lá na urna no dia 1º agora, domingo próximo. Então, gente, meu número é 55, Edileia Gomes. Já mostrei que sou competente, né? E tenho compromisso, sou compromissada com a causa infância e juventude, né? Então eu peço aqui, eu faço um apelo a vocês que dia 1º de outubro procure seu título, veja a sua sessão, onde que vai ser pela sessão do seu título, e veja qual é a escola que você vai votar, se é Raimundo Augusto, se é Vicente Celso. Tivemos uma mudança que na eleição passada foi só no ensino médio, graças a Deus esse ano a comissão conseguiu colocar essas 2 escolas, porque só numa escola ficou muito cheio e ficou filas. Esse ano eu creio que não vai ter essa fila por conta dessas 2 escolas, mas me dê essa força, estou aqui pedindo o voto de cada um de vocês, que dia 1º de outubro nós vamos cantar o hino da vitória, se Deus quiser. Meu número é 55 e tenham todos um bom dia. Muito bem, então nós conversamos com o Edileia Gomes, né, candidata a conselheira tutelar pelo município de Feijó, e você, né, continua seguindo as nossas redes sociais. Você que já tem o voto, já deu voto para a Edileia, compartilha, né? Você que ainda não tem, temos aqui mais uma opção para conselheira tutelar, né, Conselho Tutelar em Feijó, podendo curtir, comentar, compartilhar, né? Cada candidato traz uma peculiaridade, traz uma particularidade sua. E a Edileia mostrou isso aqui nessa entrevista. Então, gente, até a próxima. Valeu!